Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero que o treinamento de vocês hoje na aula tenha sido maravilhoso, que todo mundo esteja acompanhando as aulas, Sociedade de Socorro, Quórum, treinamento do Bispado. Hoje o nosso treinamento foi maravilhoso, foi muito espiritual mesmo, né? Então foi uma grande oportunidade de aprender. A igreja tem muitas oportunidades, serões, aulas, treinamentos. Se você baixar a Biblioteca do Evangelho, tem liarronas, treinamentos para professores, músicas para jovens. Enfim, dá uma olhada em tudo que tem lá. E nós podemos ouvir os profetas no YouTube, né? Também na Biblioteca do Evangelho tem, né? Nas conferências. Então é muita oportunidade de a gente ter revelação. Todo dia a gente ora, a gente pede ajuda, mas a ajuda vem e a gente não aproveita, né? Aquela historinha lá do cara que estava no mar e ele estava afogando, e ele fez uma oração e falou assim: Não, o Senhor vai vir atrás de mim e vai me salvar. E aí apareceu um barquinho e falou: Não, o Senhor vai vir me salvar. O barquinho foi embora. Apareceu um navio: Não, o Senhor vai me salvar. O navio foi embora. Apareceu um helicóptero: Não, imagina, o Senhor vai me salvar. O helicóptero foi embora. E o que aconteceu? Ele morreu afogado. Né? E aí ele perguntou, né, do outro lado, mas escuta, eu aprendi que o Senhor salva. Por que que ele não foi me salvar? Então, explicaram para ele, não, mas ele foi te salvar. Ele foi te salvar com o barquinho, ele foi te salvar com o navio, ele foi te salvar com o helicóptero e você disse não, né? Você não aproveitou as oportunidades. Então vai lá, né, e aproveita as oportunidades, né, que a igreja tem dado por meio de todas essas coisas que eu citei, né, e muito mais. Então, hoje, como eu fiquei devendo a semana passada, Doutrina e Convênios do 3 ao 5, e hoje eu deixaria do 6 ao 9, eu peço licença para vocês para poder fazer um resumo, né, num tempo menor das duas designações. Se vocês leram com a sua família na outra semana, né, semana passada, Doutrina e Convênios de 3 a 5 está contando sobre a grande decepção, né, que Joseph Smith teve, e ele recebeu uma grande chamada de atenção, né, do Senhor, porque ele acabou cedendo a pressões do mundo, né? Martin Harris, que era um homem que entrou ali na vida de Joseph para ajudar, né, nessa grande obra, ele acaba pressionando Joseph a dar 116 páginas para levar a família dele, que estava pressionando ele. Né? Acreditavam que Joseph era um canastrão, que estava tentando enganar Joseph Smith, né? Martin Harris, e aí falou, bom, se nós virmos, né, essas páginas, essa tradução, nós vamos acreditar nessa obra. Enfim, Joseph perguntou para o Senhor disse não, e mesmo assim, né, com uma certa insistência, o Senhor dizendo não, ele cedeu, né, e permitiu que Martin Harris levasse. O que acontece? Todo mundo que já leu ou já aprendeu no Instituto Seminário sabe que Martin acabou perdendo essas páginas, né? As primeiras páginas do livro de Mormon, já traduzidas por Joseph Smith, foram perdidas. E então foi uma grande lição para Joseph Smith, que serve uma grande lição para nós, né? Como é isso de ceder às pressões do mundo? Em todo momento o mundo está nos pressionando de alguma forma, por meio de amigos, família, pessoas desconhecidas, nós estamos sendo sempre convidados a confiar mais no braço da carne do que em Deus. Então, às vezes a gente tem um grupinho lá, às vezes a gente perde até emprego, né? Porque escolhemos fazer a coisa certa, não negar o Senhor, e nem a verdade. Então, nós precisamos nos colocar no lugar, né, de Joseph naquele momento. E segundo Joseph, né, a lição que ele tomou foi tão grande, né, tão grande, que o Senhor fala, ser fiel, né, eu sou fiel, ser fiel, confia em mim, né, não ter mais. E Joseph, mesmo assim, né, naquele momento, e devido à sua desobediência, acabou perdendo, né,
E o Senhor fala assim, lá em Doutrina e Convênios 3, no versículo 7. Pois eis que não devias ter temido mais aos homens do que a Deus. Embora os homens ignorem os conselhos de Deus e desprezem suas palavras, ainda assim tu deverias ter sido fiel. E ele teria estendido o braço, amparando-te contra todos os dardos inflamados do adversário. E teria permanecido contigo em todos os momentos de angústia. Então o Senhor está falando para ele, olha, mesmo com toda a pressão do mundo, você deveria ter temido mais a mim e ter sido mais fiel a mim. Porque não importa o que aconteça com você, perder emprego, perder amigo, perder família, eu estaria do seu lado o tempo todo para suportar essas coisas, né? Então o Senhor está falando isso para nós também, né? Que a gente possa tomar cuidado, é uma coisa muito sagrada, né? Você temer mais os homens. A gente pode parar em lugares assim na vida que a gente nunca pode imaginar. Os homens são cegos, né? Nós somos cegos. São guias cegos, guiando pessoas cegas, né? O Pai Celestial enxerga todas as coisas, né? Ele vê de cima, ele sabe o que vem na frente, o que está atrás, o que está do lado. Então ele espera que a gente possa confiar nele e não temer o mundo, né? Que o mundo não tem para oferecer o que o Senhor tem para oferecer. Então ele diz assim, ó, lembra-te, porém, de que Deus é misericordioso. Portanto, arrependa-te do que fizeste contrário ao mandamento que te dei, e és ainda escolhido, e és chamado à obra outra vez. Nós estamos participando, né, dessa grande obra do Senhor, e às vezes nós falhamos, porque não somos perfeitos, né? O Senhor chama pessoas imperfeitas e qualifica essas pessoas para os chamados que Ele dá. E mesmo assim, o Senhor tem tanto amor por nós, Ele olha o nosso coração, né? Ele sabe das intenções do nosso coração, que nós queremos nos desenvolver. E Ele nos perdoa. E Ele diz, começa de novo, vem comigo. Né? Você pode participar dessa obra, mas é lógico que Ele dá o livre-arbítrio, né? Como deu para Joseph. Mas Ele avisa, se você não quiser participar dessa obra, a minha obra não falha, né? A minha obra não é frustrada, mas a dos homens é, né? Ele fala lá no começo, ó, as obras e os desígnios e os propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem podem se dissipar, porque Deus não anda por veredas tortuosas, nem se volta para a direita ou para a esquerda, nem se desvia daquilo que disse. Portanto, as suas veredas são retas e o seu caminho é um círculo eterno. Né? Então, os homens já não são assim, né? Não existe uma retidão. Às vezes o homem fala não e querendo dizer sim. Às vezes ele se desvia um pouquinho, né? Já Deus não, ele fica reto o tempo todo, né? O que é certo é certo. Então, ele já se aperfeiçoou, ele já está evoluído o máximo. Então, ele anda em retidão o tempo todo e ele está avisando aqui, ó, a minha obra não vai se frustrar, né? Se arrepende e volta para essa obra. E é um convite que ele faz a todos nós. Se arrepende e volta para essa obra. Em Doutrina e Convênios 4, que é a sessão seguinte, ele está falando por meio de Joseph Smith, é o pai de Joseph, né? Todo mundo vê essa sessão como se fosse para missionários, mas não é. Joseph Smith Sr. queria participar da obra, né? E o Senhor fala a Doutrina e Convênio, sessão 4 para ele, né? Ele descreve que é uma obra maravilhosa, ele diz que isso está para começar, né? Está iniciando. Então ele fala, portanto, a vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração. Não dá metade, não dá migalha, não dá o resto, né, para essa obra, mas dá seu coração. Aquilo que for necessário, coloca nessa obra, né? Porque é o sentido da terra. O sentido da terra não é as pessoas perseguem tanto a riqueza, né? Eu quero ser rico. O sentido, o propósito da minha vida é ter sucesso financeiro, é ter sucesso intelectual, é ter status. Não é esse o propósito da terra.
mas fazer com que a grande obra de Deus seja conhecida por todos e possa abraçar todos os nossos irmãos e trazer de volta ao Senhor. Então aqui, né, ele fala que o campo já está branco para a ceifa, está na hora de colher, os eleitos estão lá esperando conhecer o evangelho verdadeiro. E ele fala fé, esperança, caridade e amor com os olhos fitos na glória de Deus. Ou seja, esse trabalho que você vai fazer não é para você, não é para você se mostrar. É um trabalho onde Deus deve ser o centro de tudo. Ele fala, a glória de Deus qualifica-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade e da diligência. Pedi e receberei, batei e ser-vos-á aberto. Amém. Ele fala, eu estou com você, pode pedir. Eu vou estar o tempo todo do seu lado, enquanto você está nessa obra que é minha, né? Então, ele está nos chamando também, olha, está nos mostrando o modelo de servir na igreja, né? De se doar, de olhar para o outro. Quando você está servindo a Deus, né? Está servindo ao próximo, lembra do rei Benjamim? Você está servindo somente a Deus. Então, nas organizações ou em qualquer coisa que chamar, lembrar da seção 4, o padrão de como servir a Deus. Ó vós que embarcais no serviço de Deus, que possa fazê-lo de todo o coração. Lá em Doutrina e Convênio 5, né, ele fala, né, sobre essa questão de você querer ver, né, para crer. Não dá para tocar. Nesse momento o Senhor não permite que se toque as placas, né, ou que se veja as placas. Joseph Smith não pode prometer a ninguém que vai fazer isso, porque Deus não quer. Nesse momento ele não quer. Então Joseph vai, né, e faz o que o Senhor manda. E o Senhor fala que não é vendo, mesmo que o mundo visse as placas, negaria a obra, não acreditaria na obra, porque ele explica aqui que é o Espírito, né, que testifica por meio da fé das pessoas que vai dizer se essa obra é verdadeira ou não. Se o livro de Mórmon, né, essa escrita antiga que está nesses registros, é verdadeiro ou não, se é obra de Deus ou não. Então ele diz assim, ó, para ele que Joseph Smith Jr. é a testemunha. E ele está testemunhando da maneira correta. E fala assim, eis que visitarei com manifestação de meu espírito aqueles que crerem em minhas palavras. E eles de mim nascerão, sim, da água e do espírito. As pessoas que, né, conhecerem o Evangelho, esse Evangelho, elas poderão orar e perguntar a Deus, né? Então Deus está falando assim, eu vou visitar pela manifestação do meu Espírito aqueles que crerem em minhas palavras. E essas pessoas nascerão da água e do Espírito, ou seja, elas vão se batizar, né, por meio da água e depois vão receber o dom do Espírito Santo, que é o batismo de fogo. Ou seja, aqueles que crerem em mim. Então não vai sair com as placas de ouro de casa em casa, de fazenda em fazenda, para poder testificar da obra. Não, é o Espírito que vai testificar da obra. E todo mundo que já teve uma manifestação do Espírito, né, que sentiu paz na mente e no coração, ou que sentiu queimar, deu o peito, ou que ouviu as palavras do Espírito na mente, ou teve um despertar repentino de uma inteligência que a gente sabe que não é nossa, enfim, que o Espírito de alguma forma nos tocou, sabe que esse toque de espírito para espírito, que é o nosso, é indelével, ninguém pode tirar. Esse testemunho é importante, porque quando as pressões vierem, e elas vêm, a pessoa não nega, né? Se ela negar, é porque ela está sem coragem, mas ela não pode negar porque o espírito dela sentiu, né, que aquilo era verdadeiro. Então ele deixa aqui bem, né, bem nítido que o Senhor é quem deve, né, dar o testemunho principal. Quem se lembra lá da história de Lamã e Lemuel? Eles viram um anjo, né, dizendo que protegeria eles, que eles deveriam ir lá buscar as outras placas, né,
para o pai deles, e ele simplesmente, na hora que o anjo saiu, eles pensaram: como que a gente vai pegar essas placas se Labão tem mais de 50 soldados, né, que o seguem? Então, veja bem, não foi ver um anjo que mudou a mentalidade, né, desses rapazes. O Espírito tem condição de mudar a nossa mentalidade, mas ver para crer, não. Então, a partir da sessão 6 até a 9, que seria a designação dessa semana passada, vem uma outra pessoa para a vida de Joseph Smith, que é Oliver Cowdery. Quem é este homem? Oliver Cowdery era um professor, né, da região, das regiões, ele que chegou ali para ensinar e ficou sabendo da história de Joseph, se aproximou da família, inclusive morou na casa da família um tempo, que estava muito reservada, né, em relação a falar desse assunto, porque o livro de Mormon e Joseph eram muito perseguidos, né, então as pessoas ou tiravam sarro, não acreditavam, ou falavam mal de Joseph, então ele não conseguia, de muitas formas, por causa dessa perseguição, ou conseguia de maneira muito resistente, dar continuidade à obra. Mas, com o tempo, a família Smith passa a confiar, né, em Oliver Cowdery, e ele consegue saber as informações sobre Joseph Smith e o livro de Mormon. Ele fica empolgado, entusiasmado, vai até Joseph, né, na casa dele de Emma Smith, e o profeta conversa com ele muito sobre tudo o que aconteceu. E ele quer ser o escrevente do profeta e passa a sê-lo, né? Então Joseph traduzia e ele escrevia, né, a tradução que estava ali nas placas. O que acontece, né? Com o tempo, Oliver Cowdery ele quer traduzir também, né? E ele tem esse forte desejo, e o Senhor fala para ele: olha, existem outros registros antigos que, devido à iniquidade do povo, não é conhecido. Ajuda Joseph a terminar, né, a tradução do livro de Mormon, e depois você terá esse privilégio. Aí ele, aquela insistência, mas o Senhor diz para ele: ser paciente, né? Espera, né? Espera isso e saiba que o maior dom que você tem, né? Você quer o dom da tradução, mas o maior dom que existe não é esse, mas é o da salvação, né? Ele diz lá no em Doutrina e Convênio 6,13: se fizeres o bem, sim, e te conservares fiel até o fim, serás salvo no reino de Deus, o que é o maior de todos os dons de Deus, porque não há dom maior que o da salvação, né? Nós temos a oportunidade de conseguir vários dons do Espírito Santo, de acordo com a vontade do Senhor, e se nós buscarmos, né? Entretanto, o Senhor deixa bem claro para todos nós que o maior dom que se tem é ganhar a salvação, né? É, isso é muito importante, porque quando a gente sabe disso, a gente planeja a nossa vida de uma outra forma. A gente deseja outras coisas e persegue as coisas que são melhores para nós na Terra, né? De modo a chegar na salvação, que é o maior de todos os dons. Então, o Senhor fala para ele: sim, digo-te para que saibas que ninguém há, a não ser Deus, que conheça teus pensamentos e intentos do teu coração. Às vezes a gente se preocupa tanto, né, com o que as pessoas vão pensar, o que elas vão falar, e na realidade o que mais importa é o que Deus pensa, no que Ele conhece de nós. Ele fala: eu conheço teu coração. Se as outras pessoas não conhecem, eu conheço, eu sei o que está no seu coração, né? Ele nos lê, ele atravessa, né, o nosso coração, e ele sabe a verdade, né, sobre nós. Então ele fala assim, ele fala para Oliver Cowdery, né? Oliver começa a passar por pressão muito grande, é mais uma pessoa que entra na vida de Joseph Smith e acaba passando por pressões, porque Joseph não podia mostrar as placas para ninguém. E a vizinhança dele, as pessoas da região, jogavam pedra na casa dele, gritavam que ele já era um homem morto.
E lógico, o Oliver agora, nesse momento, que está servindo como escrivão, né, o escrevente, ele tá lá dentro e tá vendo todas essas coisas, tá sentindo todas essas coisas. E num dado momento, as pessoas começam a cobrar dele, perseguir ele. Olha, quem está do lado de Joseph está contra nós. Então, ele pede, né, para que Joseph fale também com o Senhor sobre isso. Então, havia esse desejo dele de traduzir, havia essas pressões que ele estava passando. E o Senhor fala: ser fiel e diligente na observância dos mandamentos, envolver-te-ei nos braços do meu amor. Perdão. E ele fala: em verdade, eu te digo, se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade destas coisas. Né? Tanta gente falando que Joseph Smith era desonesto, que era um canastrão, que era tanta coisa, se você ficar do lado dele, você é a mesma coisa, né? E ele, né, lembra, um dado momento ele perguntou isso antes de buscar Joseph Smith e saber mais sobre a obra. E Jesus fala no 23, não dei paz à tua mente quanto ao assunto, que maior testemunho podes ter do que o de Deus? Enfim, não foi uma pessoa que chegou em você e falou, esse livro é verdadeiro, essa obra é verdadeira. Você perguntou para mim e eu disse para você. E nós vamos passar por muitas pressões no mundo. Membros, o Senhor diz que mesmo nos últimos dias muitas pessoas negariam a fé, né, se afastariam da realidade do Evangelho. Não é uma coisa fácil as pressões, tem muitas coisas que que são convincentes, sabe? E aí você tem que lembrar do testemunho que você recebeu do Espírito. Agora imagina se você não tem um testemunho da obra. Se você não perguntou a Deus se o livro de Mórmon é verdadeiro, se o profeta atual é um profeta de Deus, como lidar com essas pressões tão convincentes? Mesmo pessoas que tiveram, ele está falando, né, esse testemunho, é tanta pressão que uma hora acaba se afastando. Vocês se lembram lá do sonho de Lei, da árvore da vida? Quando a família de Lei foi até a árvore da vida e experimentou do fruto, que era o amor de Deus, eles se tornaram felizes. Mas havia do lado, né, um grande edifício, muito espaçoso, com muitas pessoas arrogantes, orgulhosas, e quando olhavam para eles lá na árvore, comendo do fruto, tiravam muito sarro. Tiravam muito sarro. E essas pessoas acabaram se afastando, olharam as pessoas, né, pressionando elas, rindo, né, acusando, julgando, e não suportaram a pressão e se afastaram. Então, nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, porque o senhor está falando aqui, olha, lembra daquele dia que você perguntou para mim se o livro de Mormon era verdadeiro? Lembra daquele sentimento que você teve quando foi à igreja? Lembra quando você leu o livro de Mormon e se sentiu em paz e o seu coração esquentou? Enfim, porque o Espírito ele se manifesta de várias formas, né? A resposta pode vir de várias formas. Então o senhor está falando, eu não dei um testemunho para você? Não se preocupe com o restante. Né? E aí o Senhor fala para ele, né? Portanto, não temais, pequeno rebanho, fazei o bem, deixai que a terra e o inferno se unam contra vós. Pois se estiverdes estabelecidos sobre a minha rocha, eles não poderão prevalecer. Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Que é o que o Senhor espera que nós façamos, né? Confie mais nele. Não importa, ele fala, pode fazer o bem, segue o evangelho, segue as escrituras. Vai ter muita gente que vai, né, contra a gente, mas ele fala, eu tô no comando, eu controlo tudo. Ele fala na seção 8, né, de Doutrina e Convênios para Oliver Cowdery, de uma coisa muito legal, que é um padrão de revelação também. Ele diz, sim, eis que te falarei em tua mente e em teu coração.
pelo Espírito Santo que virá sobre ti e habitará no teu coração. E ele fala em seguida: ora, eis que este é o Espírito de revelação. Eis que este é o Espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho em terra seca. Então, ele promete para Oliver Cowdery, né? Faze isto que te ordenei e prosperarás. Sê fiel e não cedas a tentação alguma. Permanece firme no trabalho para o qual te chamei, e nenhum fio de tua cabeça se perderá, e serás elevado no último dia. Amém. Então ele fala: se tiver no meu alicerce do meu evangelho, pode ter certeza que eu vou estar protegendo você. Então, nós vimos aí sessão de 3 a 5, né? Essa experiência que ensinou tanto Joseph Smith e ensina nós, que nós devemos confiar em Deus e não ceder às tentações, né? A pressão do mundo. Nós vimos na sessão 4 o padrão para nós trabalharmos na obra de Deus, né? É muito importante você ler toda a sessão 4, né? Porque nos ensina a ser como ser um servo fiel, um servo verdadeiro, um servo que trabalha na obra de Deus. E de 5 a 9, ele está falando sobre a questão da revelação, né? Não ceder à pressão, mas também de como é importante a revelação. Um testemunho do Espírito é mais importante do que ver, né? Eu presto meu testemunho dessas coisas, né? Eu tenho a oportunidade de ser visitada pelo Espírito de muitas formas, né? Quando eu preciso saber alguma coisa, que caminho seguir, Senhor, quando eu estou confusa, né? Quando eu estou perdida, quando preciso de consolo. Eu tive muitas experiências que me ensinaram que esse é o Evangelho verdadeiro. Essa é a Igreja de Jesus Cristo. E um membro, uma pessoa quando entra para a igreja, ela não está livre das coisas. Pelo contrário, o inimigo vai buscar, né, puxar o tapete. Mas Deus está do nosso lado. Se a gente continuar do lado dele, não importa o que aconteça, né, ou quem se levante contra nós, Jesus não vai permitir que essa pessoa prevaleça, que ela vença. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e eu presto meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.